Bem-vindos, ouvintes, a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar fundo na filosofia de um dos pensadores mais instigantes e polêmicos de todos os tempos, Friedrich Nietzsche. É isso aí. E nosso guia para a expedição vai ser a obra-prima Assim Falou Zaratustra. Preparem-se para uma viagem intensa. Intensa, é pouco. Assim falou Zaratustra é um daqueles livros que te sacodem, te fazem questionar tudo que você achava que sabia sobre a vida, o universo e tudo mais. Nietzsche não era de fazer rodeios, né? Ele ia direto ao ponto questionando valores tradicionais, moral, religiosa, a própria noção de Deus. É verdade. Nietzsche era um mestre em demolir certezas, que uma das suas demolições mais famosas é a frase Deus está morto. Deus está morto. Oh, essa é forte. Mas calma, gente, antes que vocês pensem que a gente vai invocar o Ghostbusters aqui, é importante entender que essa frase é uma metáfora. É, exatamente. A morte de Deus para Nietzsche é uma forma de ilustrar o declínio da influência da religião e da moral tradicional na sociedade moderna. É como se as velhas estruturas que davam sentido à vida estivessem ruindo, e a gente tivesse que se virar para encontrar um novo rumo. É isso aí. E essa perda de referências, essa sensação de que nada tem sentido, é o que Nietzsche chama de niilismo. Niilismo. Parece coisa de filme de terror. Mas então Nietzsche era um cara pessimista que só via o lado negativo das coisas. Nada disso. Nietzsche encarou o niilismo de frente, mas não para se afogar nele. Ele viu nessa crise uma oportunidade. Uma oportunidade. Que tipo de oportunidade? É a oportunidade de criarmos nossos próprios valores, de nos tornarmos autores da nossa própria história, de buscarmos um novo sentido para a vida. Interessante. Então, em vez de se desesperar com a morte de Deus, Nietzsche propõe que a gente tome as rédeas da nossa própria existência. Exatamente. Hum? E para isso ele apresenta o conceito do Übermensch, o super-homem. Super-homem. Tipo Clark Kent. É só colocar uma cueca por cima da calça e sair voando por aí. Ah, não é bem por aí. O Ubermensch não tem superpoderes no sentido literal. Ele representa um ideal de autossuperação, de libertação das amarras da moral tradicional e da busca por uma vida plena, criativa, autêntica. Então seria como um upgrade existencial. Tipo, sair do modo automático e assumir o controle da sua própria programação. Perfeito. E para guiar a gente nesse processo de transformação, Nietzsche usa a figura de Zaratustra, o profeta do livro. Zaratustra. Ele não é um profeta tradicional, né? Não fica pegando dogmas ou mandando a gente se ajoelhar para rezar. De jeito nenhum. Zaratustra é um provocador, um questionador, um guia que nos convida a pensar por nós mesmos. E ele faz isso conversando com vários personagens durante sua jornada, né? Sim. Cada um desses personagens representa uma forma diferente de encarar a vida. Tem o último homem, por exemplo, que Nietzsche via como símbolo da mediocridade e da acomodação. O último homem. E quem seriam os outros personagens? Ah, isso a gente vai descobrir no próximo bloco? Fiquem ligados. É isso aí, pessoal. A gente volta já para continuar desvendando os mistérios de Assim Falou Zaratustra. E aí, pessoal? Voltamos para nossa escalada nietzschiana. No bloco anterior, a gente explorou a morte de Deus, o niilismo e a ideia do Übermensch. É verdade, mas como a gente coloca em prática essa busca pela autossuperação por uma vida mais autêntica e significativa? Boa pergunta. Nietzsche nos dá uma ferramenta poderosa para isso, o eterno retorno. O eterno retorno, essa ideia de que a gente vai viver a mesma vida infinitamente. Confesso que me dá um frio na espinha só de pensar. É de arrepiar, né? Imagine cada momento, cada escolha, cada alegria, cada sofrimento se repetindo eternamente. Nossa, que loucura. Mas Nietzsche via essa ideia como algo positivo. Sim. Ele viu o eterno retorno como um chamado à ação. Um incentivo para a gente viver cada momento com intensidade e propósito. Mas que tipo de ação a gente pode tomar diante da perspectiva de reviver a mesma vida infinitamente? A ideia é que a gente se pergunte: se cada momento vai se repetir para sempre, será que eu estou vivendo de forma plena, autêntica, corajosa? Ou estou apenas existindo, deixando a vida passar sem realmente agarrar as rédeas? Então o eterno retorno seria como um espelho nos mostrando se a gente está realmente satisfeito com a vida que estamos levando. Isso mesmo. Se a ideia de reviver a sua vida exatamente como ela é te causa angústia, talvez seja um sinal de que você precisa fazer mudanças. Buscar aquilo que te faz vibrar, que te desafia, que te tira da zona de conforto. Faz sentido. E como Zaratustra se encaixa nessa história do eterno retorno? Ele também teve que lidar com essa ideia. Com certeza. Zaratustra é o exemplo vivo de alguém que abraçou o eterno retorno. Ele viveu intensamente, questionou tudo, desafiou convenções, buscou a sabedoria nas alturas das montanhas e desceu para compartilhar seus insights com a humanidade. Então Zaratustra seria tipo um modelo de Übermensch em ação, alguém que viveu de acordo com seus próprios valores e abraçou a vida em sua totalidade. Exatamente. E ele nos mostra que a jornada em busca do Übermensch não é fácil.
É preciso ter coragem para enfrentar os próprios demônios, para se despir das máscaras sociais e para abraçar a incerteza, mudança constante e transformação. E essa coragem, essa vontade de se superar, Nietzsche chamava de vontade de potência, né? Isso aí. A vontade de potência não tem nada a ver com dominar os outros, mas sim com dominar a si mesmo. É a força vital que nos impulsiona a crescer, evoluir, a buscar a nossa melhor versão. E como a gente cultiva essa vontade de potência? Tem algum manual de instruções para se tornar um Ubermensch? Nietzsche não dava receitas prontas, mas ele nos deixou algumas pistas. Zaratustra, em sua jornada, encontra diversos personagens que representam diferentes estágios da existência humana. E esses encontros são como metáforas para os desafios que a gente enfrenta na busca por uma vida mais autêntica e significativa. Exatamente. Tem o último homem, que representa a mediocridade, o conformismo, a acomodação. Tem os ascetas, que renunciam aos prazeres do mundo em busca de uma pureza ilusória. Tem os artistas, os criadores, aqueles que ousam desafiar as convenções e construir algo novo. Essa quanta gente interessante. E o que Zaratustra faz com eles? Ele conversa com cada um deles, expondo suas fraquezas e apontando caminhos para a superação. Então, a jornada de Zaratustra seria como um mapa para nossa própria jornada de autoconhecimento. Cada personagem, cada encontro, representando um desafio, uma tentação, uma possibilidade. Perfeito. E cabe a cada um de nós escolher qual caminho trilhar. A gente pode se acomodar na mediocridade do último homem, se isolar do mundo como os ascetas, ou abraçar a criatividade e a vontade de potência como os artistas e, quem sabe, nos aproximarmos do ideal do Ubermensch. Uau, que jornada incrível. Mas e aí, como a gente faz para integrar esses ensinamentos no nosso dia a dia? Como a gente coloca em prática a filosofia de Nietzsche sem virar eremitas ou artistas boêmios? Calma, a gente vai desvendar esses mistérios práticos no próximo bloco. Fiquem ligados. Estamos de volta para o último round do nosso Deep Dive Nietzscheano. A gente já escalou montanhas de ideias, mergulhou em abismos existenciais, até flertou com a ideia de viver a mesma vida infinitamente. É, uma verdadeira maratona filosófica. Mas agora, vamos descer da montanha e encarar o terreno da prática. Como a gente aplica a filosofia de Nietzsche no dia a dia? No meio do trânsito, do trabalho, das redes sociais. Boa pergunta. É o desafio de trazer o Ubermensch para a realidade, né? Como a gente coloca em prática a vontade de potência sem virar workaholic ou guru de autoajuda. É por aí. A primeira lição prática que a gente pode tirar de Zaratustra é a importância de criar nossos próprios valores. Criar nossos próprios valores. Mas como assim? A gente não nasce com valores já definidos, tipo honestidade, respeito, compaixão. Lembra da morte de Deus. Ela nos liberta das amarras da moral tradicional, mas também nos coloca diante de um desafio: construir a nossa própria bússola moral. Entendi. É como se a gente tivesse que virar o nosso próprio GPS existencial. Definir o destino, traçar a rota, sem depender de mapas pré-definidos. Exatamente. E como a gente faz isso? Observando a jornada de Zaratustra, a gente pode tirar algumas dicas valiosas. Por exemplo, ele passou anos em solitude nas montanhas, refletindo sobre a vida, questionando seus próprios valores, confrontando seus medos e desejos. Então, o primeiro passo para criar nossos próprios valores seria se conhecer profundamente. Isso mesmo. Mergulhar em si mesmo, se investigar, se questionar. Só conhecendo a si mesmo a fundo, a gente pode começar a definir o que realmente importa para nós, quais valores queremos cultivar, qual caminho queremos trilhar. Beleza. Tá. A gente já se conhece, já definiu os valores. E agora? E é só fazer uma listinha e colar na geladeira. Aí que entra a segunda lição prática. A ação. É. Nietzsche não era um filósofo de gabinete. Ele acreditava na força da ação, na importância de transformar ideias em realidade. Então não basta ter valores bonitos escritos num papel. É preciso vivê-los, colocá-los em prática, correr o risco de errar, de aprender, de se transformar. É isso aí. E é aí que entra a vontade de potência. Ela nos impulsiona a agir, a superar obstáculos, a buscar nossa melhor versão, a criar uma vida que vale a pena ser vivida. E quem sabe até revivida infinitamente. A gente já falou sobre isso, né? O eterno retorno. Exatamente. Mas e como a gente cultiva essa vontade de potência no dia a dia? Essa é a pergunta de $1 milhão. Nietzsche, através de Zaratustra, fala da importância da disciplina, da perseverança, da criatividade. Ele nos convida a sermos artistas da nossa própria vida. Artistas da nossa própria vida, mas e se não tiver talento artístico? Aí que entra a beleza da filosofia de Nietzsche. Ela nos liberta da necessidade de sermos perfeitos, de seguirmos padrões pré-estabelecidos. Então o importante é se jogar na criação, experimentar, arriscar, sem medo de errar. Exatamente. A jornada em busca do Ubermensch é um constante encontro consigo mesmo, com os outros, com o mundo. É um processo de aprendizado, de transformação, de superação. Que jornada incrível. E Nietzsche nos convida a abraçar essa jornada com coragem, criatividade e, acima de tudo, com a vontade de potência que pulsa dentro de cada um de nós.
E assim chegamos ao fim da nossa expedição nietzschiana. Espero que vocês tenham curtido a escalada, explorado as paisagens e, quem sabe, até encontrado algumas ferramentas para sua própria jornada de autoconhecimento e superação. É isso aí. Lembrando que a filosofia de Nietzsche é um convite à reflexão, à crítica, ao questionamento constante. Não é para ser engolida sem mastigar, mas sim degustada com atenção, digerida com cuidado e, quem sabe, transformada em combustível para a sua própria busca por uma vida mais autêntica, mais intensa, mais significativa. E a gente se encontra no próximo Deep Dive, explorando novos mares do conhecimento. Até lá, continuem cultivando a vontade de potência e construindo a obra-prima que é a sua vida.